Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 33. Bons estudos! Vem cá, você já ouviu falar em sistema financeiro global? Bom, independente de você ter ouvido ou não, de você saber ou não o que significa sistema financeiro global, é bom você ficar sabendo que é uma coisa que afeta muito e que vai afetar cada vez mais a sua vida, a nossa vida. Mas como será que esse tal de sistema financeiro global influencia tanto assim na sua vida? Essa e outras perguntas serão respondidas na teleaula de hoje. E aí, vamos nessa? Na teleaula de hoje, você vai ficar sabendo que o sistema financeiro global é um sistema de mercado de capitais que engloba vários países independente das suas fronteiras. Você vai ver também como surgiu esse sistema e que consequências ele traz para o nosso futuro. O nosso mundo está ficando cada vez mais internacionalizado, isto é, as barreiras, as fronteiras que antes separavam os países estão ficando cada vez mais tênues, cada vez mais imperceptíveis. Hoje, com a globalização da economia, é possível encontrar aqui mesmo no Brasil produtos fabricados em lugares tão distantes como a China. É claro que globalização da economia e sistema financeiro global são conceitos diferentes, mas que caminham juntos. Se com a globalização dos mercados a gente tem produtos circulando entre os vários países quase sem restrição, com o sistema financeiro global a gente tem um outro tipo de circulação livre entre os países, a circulação de capitais, de dinheiro. Mas afinal de contas, o que é esse sistema financeiro global? Segundo escreveu a geógrafa Lia Osório Machado, a economia de mercado, atualmente, funciona com a ajuda dos bancos de investimento internacionais e dos mercados de capitais. Ou seja, a economia de mercado hoje funciona dentro de um sistema de geração, compra e venda de crédito. É por isso que quem controla o acesso ao dinheiro, ao crédito, como os governos, os bancos, as companhias de seguro e as operadoras do mercado financeiro, acabam exercendo um poder notável na conjuntura internacional. Só para concluir, ainda segundo Lia Machado, trata-se de um sistema financeiro global, pois sua tendência é expandir-se cada vez mais, liderado dos regulamentos de base territorial, como aqueles do Estado-nação. O sistema financeiro global, na verdade, tem a ver com a internacionalização da economia capitalista. Uma internacionalização que já vem ocorrendo desde o século XIX. Mas as coisas nem sempre foram assim no mundo capitalista. Até 1970, o sistema financeiro ainda baseava-se na intermediação bancária. Mas, a partir dos anos 80, esse sistema foi amplamente alterado. Mas alterado para quê? Como era antes e como é agora? Bem, durante as décadas de 40 e 50, o sistema financeiro internacional apoiava-se na forte economia americana e em sua moeda, o dólar. E era a partir da relação existente entre um montante de dólar e uma quantidade de ouro que se criava uma situação de estabilidade no sistema monetário internacional. Dessa forma, era possível controlar e saber sempre o montante de dólares existentes no mundo. E mais do que isso, era possível também que cada país soubesse exatamente a relação em valor entre a moeda nacional e a moeda de referência, o dólar. Era uma época em que cada país controlava as transações em divisas estrangeiras, além dos fluxos de capital serem relativamente pequenos no mercado financeiro internacional. Mas, a partir da década de 60, essa situação começa a mudar. E o que é que começa a mudar a partir da década de 60? Nesse período, a economia começa a ficar mais transnacional, ou seja, a economia não se limita mais aos territórios dos estados nacionais. Com isso, uma empresa sueca, por exemplo, transfere sua sede social para outros territórios, onde as restrições aos negócios são mais brandas e os impostos mais amenos. Mas é a partir da década de 70 que as mudanças mais profundas começam a acontecer. É quando o dólar começa a perder sua força por causa dos constantes déficits públicos e na balança de pagamentos.
Traduzindo, os Estados Unidos estavam gastando mais do que arrecadando. E para aumentar as suas exportações, o governo norte-americano decidiu romper as relações que existiam entre o ouro e o dólar. Com isso, acabou provocando uma liberalização geral dos controles cambiais de vários países. E o que acontece com os dólares americanos depois disso? Acontece que muitos desses dólares, para fugir das restrições da legislação bancária americana, não voltam mais para os Estados Unidos. Estocados fora do território norte-americano, acabam se transformando num instrumento financeiro negociável. Ou seja, esses dólares acabam sendo utilizados em lucrativos empréstimos de curto prazo. Essa prática gerou uma expansão do fluxo de dólares por todo o mundo e fez com que vários governos perdessem o controle das taxas de câmbio e do volume de dinheiro que estava em circulação. Como você está vendo, a partir da década de 70 houve uma liberalização financeira mundial. Se por um lado isso ajudou a expandir o comércio mundial, por outro lado acabou fazendo com que os fluxos financeiros, o dinheiro, se separassem cada vez mais do comércio de manufaturas e de serviços. Além disso, os estados nacionais, que já vinham perdendo parte de seus poderes econômicos, ainda são acusados pelos ideólogos do neoliberalismo como os principais responsáveis pela crise inflacionária da década de 70. Bom, segundo os neoliberais, o Estado não deveria se intrometer de forma alguma na economia. O mercado, para os neoliberais, deveria ser livre. Tá aí, Vicente, uma boa pergunta. O que o neoliberalismo pretende, hein? Bom, Gil, a coisa não é tão simples assim. Mas o neoliberalismo, de uma maneira geral, pretende reduzir